Esse relato sobre mim. Eu sempre me senti muito cansada, esgotada, meu cabelo caía e eu não tinha energia pra nada. Uma alimentação bem boa, mas com muita dificuldade para emagrecer. E eu achava isso muito estranho. Primeiro que, né, comendo da forma como eu como, não tinha muito motivo para estar engordando, nem nada do tipo. Aí eu descobri o hipotireoidismo, tratei o hipotireoidismo, consegui manter ali a minha tireoide trabalhando bem, estava tudo regulado, mas continuava com dificuldade para emagrecer, para levantar da cama, um sono, que misericórdia. Sempre prostrada, não podia ver uma cadeira que eu estava sentando. Fazer atividade física, Deus o livre, não tinha força para fazer, nada, 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 nada. Sempre muito cansada. E aí, eu achava que tinha alguma coisa estranha. E aí eu fui procurar um lugar para conhecer, para passear, para desanuviar a cabeça. Mas dessas coisas que eu gosto, eu fui num local, era meio holístico, assim, e tinha um médium lá que ele tava incorporado de um caboclo. E quando chegou na minha vez de atendimento, ele pegou um algodão, colocou aqui assim em mim, e falou que a minha suprarrenal não estava funcionando bem, ela estava sobrecarregada. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, né? Ele me falou mais um monte de outras coisas. Eu nem sabia qual era a função da suprarrenal, não sabia para que ela servia, o que ela faz, não sabia nada. E me passou uns chás, umas coisas para eu tomar, uns banhos de ervas para eu fazer, oração, não sei o que. Ok. Eu cheguei em casa à noite, já catei o chat GPT e fui conversar com ele. E aí eu expliquei, falei, perguntei, né? Contei o que aconteceu e perguntei qual é a função da glândula suprarrenal e quais eram os sintomas de quando ela estava sobrecarregada ou não estava trabalhando do jeito que deveria. E aí ele me passou todos os sintomas que eu sentia, inclusive a dificuldade também de perda de peso. Ok, conversei ali mais algumas coisas com o chat GPT, passaram-se meses e chegou para mim uma cliente que é médica também. E ela, depois de algum tempo com ela, eu falei, olha, vamos, já que você acredita nessas coisas, eu preciso te contar uma coisa. Eu contei essa situação com o caboclo para ela. E ela falou, então vamos, eu vou revirar você. Eu falei, me reviro, porque é isso que eu preciso. Eu preciso de fazer exame de sangue, tudo, para poder identificar as coisas. E aí ela pediu até ultrassom da minha suprarrenal, tudo. Ok. Chegaram o resultado. Eu fui lá, fiz os exames todos e chegou o resultado. Tinha mais de 30 páginas só de resultado de exame laboratorial. E aí eu mandei para uma amiga que também é médica, uma querida, e ela é endocrinologista. E aí ela começou a olhar ali, a primeira coisa que ela falou, a sua suprarrenal não tá legal não, você precisa suplementar o sulfato de DEA. Seu sulfato de DEA tá muito baixo. E aí eu fui ver quais eram os sintomas de sulfato de DEA, ela me explicou ali, eu perguntei para ela, ela me explicou, e depois, lógico, né, eu fui perguntar, eu fui entender, eu queria saber, eu sou dessas, eu gosto de entender as coisas. E aí, todos os sintomas que eu tenho, que eu tinha, todos, todos, todos. E aí, ela receitou para mim o sulfato de ideia, mandei manipular e comecei a tomar num sábado, na segunda-feira. Eu era outra pessoa. E eu fiquei tão feliz porque foram tantos anos embolada nisso, foram tantos anos buscando informações. E por que eu tô te contando isso aqui? Porque nessa situação, tudo começou com a espiritualidade, mas só se resolveu com a medicina. E te contar um negócio, as pessoas elas ficam polarizadas, ou elas acreditam demais na espiritualidade e desacreditam na medicina, ou elas acreditam só na medicina e desacreditam da espiritualidade, quando na verdade as duas caminham juntas. Se o caboclo não tivesse falado nada para mim sobre a minha suprarrenal, eu nunca ia descobrir, pelo menos assim, né? Eu talvez fosse descobrir sim, mas eu precisaria ter ficado quicando de médico em médico até descobrir. Eu precisaria gastar muito mais tempo ou chegar num ponto de exaustão muito maior do que eu estava para poder descobrir. Ou talvez eu só fosse descobrir depois dos 40 anos, porque é o período que a gente
começa a entrar na pré-menopausa, e aí acontece tudo aquilo, a gente faz check-up de hormônios, e aí talvez nesse período eu descobriria. Mas não, a espiritualidade me mostrou antes. E só consegui resolver com a medicina. Ah, Camila, mas os médicos, eles estão tão negligentes. Se a gente fala para eles alguma coisa, que a gente quer fazer exame de tal coisa, eles já ficam com raiva achando que a gente está subestimando e eles não gostam que falem isso. Eu entendo você. Eu sei que existe isso e é muito comum nessa área, mas tem médico bom. Tem médico que é médico por propósito, por missão de alma. Tem médico que tá ali e que olha para você como humano. E ele não tá olhando para a sua doença só, ele tá olhando para a sua cura, ele quer te ver curado. Então, uma coisa que eu preciso te dizer, você vai encontrar médicos muito bons. Só quando você se tornar a pessoa que emana a mesma energia para com o outro. Quando você passar a olhar para o ser humano com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, quando você passar a tratar as pessoas de uma forma melhor, querendo ajudar, curando, às vezes só com a sua palavra, só com a sua presença, quando você passar a emitir essa frequência, vai ser exatamente isso que você vai atrair para o seu campo. Pessoas que querem te ajudar porque te amam, pessoas que querem te ajudar porque honram a sua vida. Então, muda a sua frequência primeiro. Não adianta ficar olhando para fora. Não adianta ficar colocando foco no médico que não está trabalhando bem ou na pessoa que está te tratando mal. Olha para você, por que você está atraindo pessoas desse tipo. Esse é o segredo. Muda a sua frequência que você vai mudar a sua atração. É sobre isso, certo? Assim falei, com muito amor e carinho da minha alma para a sua. Se você está com sintomas que você já foi no médico, não descobriu nada, não tem nada e esses sintomas não passam, busca a espiritualidade. Eu, com a leitura áurica, consigo acessar essas informações, consigo acessar muita coisa. Só que eu não faço leitura, eu nunca fiz uma leitura áurica minha, porque eu acho que a gente influencia. Mas eu já fiz centenas de leituras áuricas, eu já ajudei muitas pessoas a identificarem coisas que, nossa, elas nem imaginavam. Eu conto algumas coisas aqui e elas conseguiram mudar de vida depois disso. Só o fato de saber e saber o que precisa ser feito para poder resolver já muda toda uma história. Então me manda mensagem no WhatsApp, me manda mensagem no direct do Instagram, ou aqui embaixo eu vou deixar o link do meu WhatsApp para você entrar em contato e eu te explico tudo sobre a leitura áurica. E a gente faz e você se reconhece, certo? Eu amo e honro a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau!